Queria dividir primeiro uma experiência pessoal, que Deus é o Deus das pequenas coisas, falaremos sobre isso. E há 5 anos eu estava nesse mesmo lugar, mas numa outra condição, a condição do batismo, exatamente em janeiro. Então veja, né? Deus operando, me dando agora essa oportunidade de compartilhar a palavra e de ser um possível instrumento, né, na sua palavra, na sua ação de Deus. Nós estamos hoje comemorando, né, e aí é o professor de História falando, a chegada da corte portuguesa no Brasil. E essa data é importante para você e para mim, porque é a partir dali que começou o processo da liberdade religiosa no Brasil. Então, se nós temos hoje a possibilidade de termos uma igreja aberta, um templo, de orarmos, congregarmos, começa a partir dessa data, no dia 22 de janeiro. E que sempre seja assim e sempre o será. Meus irmãos, minhas irmãs, na história da humanidade, nós tivemos vários livros escritos que serviram como manuais, que servem até hoje. E esses manuais ganharam mais e mais espaço. No final do século passado, para o início desse século, manuais de autoajuda, manuais de pensamento positivo. Alguns livros que são livros de séculos, como o japonês A Arte da Guerra, ou o livro O Príncipe, de Maquiavel, foram lidos e são lidos por políticos, são lidos e foram lidos por gestores, administradores, militares, empresários. Só que eu chamo a sua atenção que eu creio que um livro que todos que almejam uma liderança, todos que pensam em ser um líder comunitário, organizar uma empresa, pastorear, um político, alguém que queira organizar a sua família, alguém que queira organizar a sua casa, a sua vida, um livro que seja útil para tudo isso, é o livro de Neemias, que eu convido você hoje a ler comigo alguns trechos. O livro de Neemias tem vários ensinamentos para como ser líder, mas principalmente, como ser líder usado por Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, meu irmão, minha irmã. E é importante para você que está aqui nesse momento, para você que está na internet, vendo agora ou em outro momento, lembrarmos o contexto do livro de Neemias. Eu lembro a você que o reino Israel havia se dividido em 2 reinos. O reino do norte foi dominado pelos assírios, seu povo praticamente desaparecera, foi miscigenado com outros povos, escravos também dos assírios. Restou o reino de Judá, o reino do sul, e o reino de Judá acaba sendo invadido por fraquezas dos seus governantes, pelo coração de pedra, como nós ouvimos ontem no culto dos homens, daquele povo que endureceu seu coração. Esse reino de Judá foi invadido pelos babilônicos, pelos caldeus, por Nabucodonosor, e daí nós tivemos o famoso cativeiro da Babilônia. Quando os caldeus estiveram no reino de Judá, sequestraram as famílias nobres, sequestraram os comerciantes, o templo de Salomão foi destruído, a sua riqueza, o seu ouro, a sua prata foi saqueada. Destruíram toda a capital, portas derrubadas, muros destruídos, objetos jogados ao chão, quebrados, objetos religiosos. É assim que ficou tudo destruído pelo vandalismo dos invasores. Pois bem, o cativeiro levou 70 anos. Todos os judeus foram para o cativeiro? Não. Para trás ficaram pessoas pobres, pastoreando, pessoas que viviam do gado, pessoas famintas, pessoas vivendo sobre a miséria e vivendo sob o desprezo. Vivendo cercada por tribos inimigas, por povos inimigos como os amonitas, como os edomitas, como os samaritanos. É assim que estava o povo do reino de Judá, que ficou e não foi para a Babilônia. Jerusalém sob escombros,
arruinada, com os muros derribados. As portas da cidade foram queimadas. E o povo que não tinha sido levado estava em miséria e desprezo. Esse é o cenário do que eu quero chegar a você com o livro de Neemias. Agora, o Império Babilônico caiu sob o domínio persa e quis, com o propósito de Deus, que o imperador persa liberasse os judeus do cativeiro da Babilônia. E os judeus vão voltar para a região em 3 ondas, em 3 levas, em 3 momentos diferentes, com 3 lideranças. Zorobabel, que é para começar a reconstruir o templo de Salomão. Esdras, para voltar a ter a prática da lei que foi esquecida. E, finalmente, o nosso personagem de hoje, Neemias, que vai reconstruir a cidade do Senhor. Todos fazendo a obra do Senhor. O pastor Maurício, na virada do ano, disse para nós que nós pensamos que é difícil seguir a Cristo, que é uma situação complicada, inatingível, porque Cristo, Jesus, é perfeito. Mas nós temos personagens bíblicos, como você, como eu, que podemos nos mirar. Pessoas que podemos pegar aquele exemplo e fazer algo parecido. Se Jesus Cristo é inatingível, existem pessoas que podem nos orientar no meu agir hoje. Então compartilharei com vocês essa experiência a partir de Neemias. Você sabe, meu amado, minha amada, que Deus é um Deus de milagre. Pode abrir um mar, pode curar a visão de um cego, pode salvar um leproso, mas Deus também está nas pequenas coisas. Deus está no seu abrir dos olhos. O nosso Deus é o Deus do milagre cotidiano, pequeno, que os nossos olhos físicos muitas vezes não enxergam, não conseguem enxergar. E eu queria chamar a sua atenção para essa passagem que nós acabamos de ler. Uma visita. Uma visita de um irmão a outro irmão. Hanani vai visitar Neemias. Surge uma pergunta nessa visita. E dessa pergunta vai surgir uma ação ousada. Então, compartilharei com vocês hoje os ensinamentos de parte desse livro de Neemias. Leia comigo de novo, Neemias, o capítulo 1, o verso 2. Assim diz a palavra do Senhor. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Meus irmãos, nesse momento, esse verso nos dá uma primeira lição. Um irmão falando com o irmão. A primeira lição desse livro é preservar laços. Preservar laços, especialmente laços familiares, laços de amizade. E um mundo cada vez mais mesquinho, e um mundo cada vez mais individualista, e um mundo cada vez mais polarizado, é necessário manter laços para superar a distância. Hanani foi ver Neemias, superou laços, superou problemas de geografia. Sabe qual é a distância que tinha Jerusalém de Suzã? 1.500 quilômetros. Um irmão foi visitar o outro numa distância de 1.500 quilômetros. Então isso é saudável. É saudável você conhecer, ver pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, o primeiro conselho que eu lhe dou, abrace, conheça, refaça laços. É bom saber dos outros, telefone para as pessoas, sair de casa para ver o outro, se anime, compartilhe, faça uma saída com os irmãos, faça comer uma pizza, comer um churrasco, comer uma picanha, por que não participar de festas? Comece a conversar com o outro. Nós temos um tempo de muitas discórdias. Nós vivemos um momento de muitas brigas que vão do futebol à política. Tudo é motivo para discutir. Agora, repense. Repense, meu irmão, se é mais importante defender
o César da ocasião e com isso você ficar sozinho, do que ficar ao lado de uma pessoa que pode não compartilhar com você todos os seus pensamentos, mas que te ama. Um irmão, um amigo, que na hora da sua dor, que na hora da sua aflição vai ser um instrumento de Deus para te ajudar. Pense se é melhor você defender o César ou se defender o amor com seu irmão. Faça essa reflexão hoje. Crie laços. Repense. A segunda lição que eu queria destacar para você é o preocupar-se com o outro, que está dentro dessa primeira. Preocupar-se com o outro não é saber dos que são distantes. Preocupar-se com o outro não é aquele saber protocolar. Como vai você? Cuidado, porque dependendo da pergunta, você pode ser responsável pela resposta. Quando você pergunta como vai você, a pessoa pode dizer estou mal. E nesse momento, você pode ser usado por Deus para ajudar aquela pessoa. Queira saber como está o outro. Não é apenas um protocolo, mas procure ter essa empatia. Empatia é a demonstração da humanidade de acordo com o desejo e coração de Deus. Seja empático, é isso que nos ensina a Bíblia. Neemias não havia nascido em Jerusalém, mas quis saber de Jerusalém. Neemias não conhecia ninguém que estava em Jerusalém, mas queria saber do povo que estava em Jerusalém. Faça isso na sua vida. E o que nos ensina a Bíblia sobre isso? Provérbios 17. Provérbios 17. Leia comigo um pequeno verso. Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em que tempo? É no tempo que eu quero? É no tempo que eu estou querendo falar com outro? Não. Todo o tempo ama o amigo. Independente da cor que ele goste, independente do partido que ele goste, do time de futebol que ele goste, ame o seu amigo. Essa é a segunda lição que eu teria para deixar para você hoje. Se preocupar com outro é muito importante. Eu conheço uma pessoa que no coração dela, ela teve o desejo de ver uma amiga de muitos anos. Só que essa amiga estava e está com Alzheimer. Essa pessoa, ela queria ver a amiga não iria lhe reconhecer, mas ela não estava preocupada com o seu reconhecimento. Ela queria fazer essa viagem, uma viagem distante, para ver a sua amiga pela amiga. Ela queria ver aquela pessoa. Ela não estava preocupada que a mente daquela pessoa não iria mais reconhecer, mas ela, ao olhar aquela pessoa, reconheceria aquela pessoa. Isto é empatia, isto é se preocupar com o outro, isso é fazer um laço. Esse é um exemplo que todos nós podemos seguir. A terceira lição que eu deixo para você do livro de Neemias é a consequência da preocupação com o outro. Leia comigo Neemias 1, 3, 4. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, esse momento é o momento da demonstração de um líder forjado por Deus. Um homem que pergunta e ouve com o coração. É um homem que pergunta querendo saber a resposta. Neemias era o copeiro do rei. E o que é ser copeiro do rei? Era um homem que experimentava as bebidas e os alimentos do rei da Pérsia. O maior império da região naquele momento. Neemias era um homem da confiança do rei. Neemias, ele tinha um alto cargo na corte. Neemias era uma pessoa importante. Agora, Neemias, ele vai fazer diferente do que talvez você ou eu poderíamos fazer. Porque Neemias, nessa condição de copeiro do rei, de conselheiro do rei,
O rei, muitas vezes, via mais o copeiro do que a própria rainha. Existia um ritual para isso. Neemias, ele podia dizer, eu tenho meu trabalho, eu estou numa vida confortável, eu sou da alta corte, eu sou amigo do rei, eu tenho um bom salário, mas ele não fez isso. Ele não queria ficar mais em Suzã. O coração dele foi movido porque ele foi forjado por Deus. Mas Neemias, sendo um homem forjado por Deus, com esse caráter ligado a Deus, ele vai ter a empatia com o seu povo, a empatia com a sua cidade destruída. E o que faz Neemias? Senta e chora. Neemias senta e chora. Neemias derrama lágrima por pessoas que ele jamais vira. Neemias chorou por quem jamais ele viu. Jamais abraçou. Neemias, ele vai chorar pelo povo que está distante 1.500 quilômetros. Neemias, ele está chorando por uma cidade arrasada que nunca conheceu. Neemias, ele vai chorar por uma cidade que está sem segurança. Neemias está chorando por uma cidade que está sem muros. Neemias está chorando por uma cidade vulnerável. Neemias está chorando por uma cidade com as portas destruídas. E portas, meus irmãos, minhas irmãs, não serviam apenas para controlar a entrada e saída das pessoas da cidade. Na porta se fazia o julgamento. As portas serviam como uma espécie de poder judiciário. Era ali a requisição, o pedido dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Era na porta que ficava o magistrado. É uma cidade que está sem lei, uma cidade que está sem justiça. As 12 portas de Jerusalém, uma porta levava ao comércio, não tem mais, ou seja, não há emprego. Uma porta que levava ao poço de água. Uma porta que separava a cidade do lixo da cidade. Imagine você, meu irmão, minha irmã, essas pessoas que ficaram para trás. Não têm mais acesso à água. Estão convivendo no lixo. Vivem numa cidade sem justiça. Cercado por inimigos. Cheio de adversários ao redor. E Neemias vai chorar por isso. Então eu digo a você que Neemias, ele está próximo daquilo que você e eu sabemos. É importante ter uma porta erguida, porque já disse Jesus em João 7, eu sou a porta das ovelhas. Que você sempre tenha uma porta levantada, não deixe a sua porta derrubada, não deixe a sua porta caída, porque faltará água, faltará acesso a Jesus, faltará acesso à salvação, meu irmão, minha irmã. Neemias chora, um líder chorando, um homem que chora pela dor do outro, sente a dor do outro, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos nos lembrar, por favor, veja a sua Bíblia, Mateus 5:5. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão que consolados. Neemias chora. Veja que o choro é o choro da empatia. É o choro de outrar-se, de colocar-se no papel do outro, de sentir a dor do outro, de ter na sua pele a pele que está marcada do chicote do outro. Lamentou. Neemias lamentou. Neemias orou. Neemias jejuou. Mas foi naquele instante, tocado pela emoção da conversa com o irmão? Não. Neemias orou, jejuou por dias. Isso é perseverança na fé. Isso é súplica. É o momento da formação de um intercessor de Deus com o seu povo. Orava e jejuava para que aquela situação se modificasse. E Deus ouve as nossas orações. No tempo dele, na ação dele. Mas Deus ouve a tua oração, meu irmão, minha irmã. Veja comigo Neemias, continuando ainda no livro, no capítulo 1, no verso 11.
Veja o pedido de Neemias, no capítulo 1, no verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Meu irmão, minha irmã, nessa oração temos um pedido. O pedido para que Deus me ouça. O pedido para a audição de Deus. E nós temos a graça, a misericórdia de termos um Deus que nos ouve. Você sabe que o Senhor está no trono, assentado no trono do reino dos céus, mas Ele se inclina. Ele se abaixa para ouvir. Você, com a sua oração, vai fazer a conexão entre a terra e o reino celestial. Faça essa oração, faça essa conexão, porque Deus se inclina para nos ouvir na sua glória. Veja Salmo 102, os 2 primeiros versos do Salmo 102. Senhor, Salmo 102, os 2 primeiros versos. Leamos. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Neemias fala de temor a Deus. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus de temor, não é um Deus de terror. Cuidado, há uma diferença. Temer a Deus. Um Deus temível não é um Deus terrível. Cuidado com aquilo que nós podemos pensar de maneira equivocada. Neemias sabia que tinha que ter o temor a Deus. Chorou. É verdade. Neemias chorou, jejuou. Mas ele não fez só isso. Ele agiu. Ele chorou, ele jejuou, ele lamentou, mas Neemias quer fazer a obra, pois a fé sem obra é o quê? Morta. Tiago 1:2. Perdão, 2:26. Neemias é um homem que está dizendo para Deus o quê? Eis-me aqui. Me use, Pai. Me use, Pai, para a tua glória, para reerguer a tua cidade, Pai. Para fazer o bem público, não é para fazer o bem pessoal, Pai. Me use, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Não é para minha vaidade. Eu não quero ser endeusado. Eu não quero ser mitificado pelos meus irmãos. Mas eis-me aqui, Senhor. E já vimos posturas assim na Bíblia. O eis-me aqui, Senhor. Convido você a ler comigo agora Gênesis. Abra seu livro em Gênesis, sua Bíblia em Gênesis, capítulo 46, no verso 2. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Êxodo, capítulo 3, no verso 4. Êxodo 3, 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 16. 1 Samuel 3,16. Chamou Elias Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. E finalmente, Atos, o livro de Atos 9:10. Livro de Atos, capítulo 9, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Portanto, Neemias faz parte de uma galeria de personagens que abre o seu coração e diz: eis-me aqui, Senhor. Pessoas que pedem a presença de Deus, que chamam, que clamam pela presença de Deus para receber o seu chamado. Eis-me aqui, estou aqui, me use, Pai. Faça com que eu edifique algo.
Pode não ser Jerusalém, mas pode ser o meu casamento. Pode não ser Jerusalém, mas pode ser o meu trabalho. Eu posso não levantar portas, eu posso não levantar muros, mas eu posso ter relações melhores com os meus filhos. Eu posso ter relações melhores com os meus irmãos. Me edifica, Pai, me ajuda a edificar. Eis-me aqui, Senhor. Pode ser a minha igreja. Na minha igreja eu posso usar os meus dons, os meus talentos. Eis-me aqui, Senhor, para ajudar a minha igreja. Que eu possa ajudar o meu bairro. Que eu possa ajudar a minha comunidade. Que eu possa ajudar a minha vizinhança, Senhor. Eis-me aqui para criar uma sociedade mais fraterna, para termos mais irmãos e irmãs. Eis-me aqui, Senhor. Que ao invés de levantar o carro diante do pedido de um pedinte, que eu possa ajudar com uma quentinha. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui diante da viúva, diante do pai, da mãe que perdeu seus filhos. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Pai, para que eu possa ser instrumento no teu consolo do Espírito Santo, Senhor. É isso que Neemias diz para você e que diz para mim. Que eu possa trazer paz no meu local de trabalho. Que eu faça da minha vizinhança um lugar melhor, do meu condomínio um lugar melhor, da minha vila, da minha rua, dentro da minha casa. Que eu faça da minha família um lugar melhor, pessoas melhores convivendo. Eis-me aqui, Senhor. Que o lixo que permeia as redes sociais, esse tumor, que eu possa ser um obstáculo a isso, Senhor. Que eu possa peneirar o lixo que tem hoje em dia em parte da internet, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ter menos redes e mais relações. Menos redes sociais e mais relações pessoais. Eis-me aqui, Senhor. Eu queria terminar falando ainda de mais um exemplo. Meu amado, minha amada. A mãe de um grande amigo meu, ela foi fazer parte de um concurso para uma escola muitos anos atrás. E essa escola tinha vaga sempre aberta. E ela se candidatou, foi a única. Sabe por que a vaga estava sempre aberta? Era uma escola de leprosos. Década de 1960. Ninguém queria dar aula para leprosos. Mas essa mulher, ela tinha um coração aberto. Ela disse, eis-me aqui, porque ela conhecia a Bíblia. E ela sabe o que Jesus falava a respeito dos leprosos. Como acudia os leprosos. Ela conhecia essa história. E ela foi para a escola. E nada lhe aconteceu. Imagine o que é ser um leproso na década de 60. A grosso modo, era como se fosse um aidético nos anos 80. Ninguém podia encostar, porque isso pega. E essa pessoa diz, não, eu vou dar a mão. Eu vou estar ali, naquele ambiente que Jesus esteve. Jesus me ensina a não virar as costas para aquele que necessita. Para o leproso, para o doente, para o enfermo. Eis-me aqui, Senhor. Queria terminar falando da ação de Neemias. Convido você agora, aí no capítulo 2, nos versos 1 ao 5. Abra seu livro, Neemias, capítulo 2, verso 1 ao 5. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vim diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Como já disse, Neemias era copeiro do rei, um homem de confiança do soberano, mas queria fazer um pedido. Neemias quer ir para Jerusalém. Quer pedir ao rei, mas não se pede de qualquer maneira. Neemias usa sabedoria, como está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem um seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Qual a estratégia de Neemias? O rosto triste, o rosto fechado. O rei estranhou. E por que o rei estranhou?
Porque Neemias devia ser uma pessoa alegre. Neemias deveria mostrar um semblante de sorriso, de alegria, de leveza. O rei até imaginou: Neemias, você está doente, saúde? Mas essa foi a forma para Neemias chegar até o rei. Olha a sabedoria. Mudou o rosto para que o rei fizesse a pergunta: o que está acontecendo com você? Então, meu irmão, minha irmã, veja a polidez, a diplomacia, a estratégia. Isso não depende da cultura, de diploma, nada disso. Isso depende da sabedoria. E sabedoria quem dá é Deus. Então, na hora de pedir, saiba como pedir. Saiba o que falar, saiba como falar. Se você sabe como falar diante de uma entrevista de emprego, você não sabe falar diante da sua família? Se você sabe falar como falar num gabinete pastoral, você não sabe falar com os seus irmãos? Saiba como falar. Use a polidez, use uma forma mais adequada. Agora, Neemias falou da destruição. Veja, ele não usa a palavra Jerusalém. Ele falou da cidade onde estavam os pais, os antepassados enterrados. E por que ele não falou Jerusalém? Ele falou de outra maneira. Por que falou da terra dos antepassados? Porque anos antes, inimigos dos judeus escreveram uma carta para esse mesmo rei. Leia comigo no livro anterior, Esdras, já concluindo, Esdras, capítulo 4, verso 11 ao 16. Esdras 4, 11 e 16. Eis o teor da carta endereçada ao rei Ataxerxes. Teus servos, os homens da quem do Eufrates, em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Neemias tinha um problema pela frente. Qual o problema? A falsa acusação sobre Jerusalém. A primeira leva que estava erguendo Jerusalém foi interrompido o seu trabalho. Por quê? Uma fake news sobre Jerusalém. Uma mentira sobre Jerusalém. Que Jerusalém seria uma cidade rebelde. O rei então mandou parar. Por isso que Neemias não fala a palavra Jerusalém. Olha a sabedoria. Porque o próprio rei tinha mandado interromper a obra. Mas Neemias, ele então, sabendo disso, desse problema, ele foi sábio ao falar. O rei pergunta ao Neemias o que Neemias quer. E o que Neemias respondeu? O que Neemias respondeu quando o rei perguntou: o que você quer? Nada. Neemias não falou nada diante dessa pergunta, porque Neemias primeiro orou. Neemias orou para poder falar. A resposta veio depois de uma oração. Não uma oração de 30 minutos, uma oração de 3 segundos. Ele pediu: Deus me ajude. Deus é agora. Deus é nesse momento. Esteja comigo, Senhor. Que o Senhor use a minha língua para frutificar a tua obra. E Neemias então conseguiu fazer isso. Neemias, ele era um líder que é como a águia, citada 13 vezes na Bíblia, um animal muito comum. Neemias voou pelo alto e viu o que tinha que pedir. Pediu para reedificar Jerusalém. E pediu para o rei material de construção. Eu preciso de tropas. Eu preciso de cartas para que eu chegue até Jerusalém dizendo que eu sou enviado seu. Saiba o que pedir para Deus e para os homens. Como pedir. Essa é a lição de Neemias. E essa é a forma que você sabe. Você tem que cultivar no seu coração. Saber pedir a Deus e saber pedir às pessoas. E o que você precisa hoje? Peça, ore, fique de joelho no seu quarto, na sua intimidade. É um pão, é um emprego, é uma reconstrução familiar, é isso. É uma saúde que você precisa, é um momento de saída de uma tristeza, de um luto. Chore, ore, jejue, mas vá em frente. Saia do quarto um dia. Não fique somente no quarto, saia desse quarto, aprenda com Neemias e vá em diante. Né? Neemias saiu do quarto e foi em direção a Jerusalém. E para concluir,
O último momento do nossa palavra hoje. Leia comigo o capítulo 2, dos versos 2 a 17. Capítulo 2 de Neemias, versos 12 a 17. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, humilhado. Meu irmão, minha irmã, Neemias nada falou do que ia fazer. Não se precipite. Não se precipite. Um ponto central na sua vida pessoal: planejamento. Se planeje. Planeje na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Neemias, ele ficou em silêncio. Ele primeiro tinha que olhar como estava Jerusalém, para depois planejar, para depois dizer o que nós vamos fazer. Então eu não posso entusiasmar ninguém de véspera. Eu não posso entusiasmar ninguém pela minha emoção. Seja sério. Neemias sabia que não seria do agrado de Deus iludir as pessoas com aquilo que não se poderia fazer. Neemias olhou primeiro. Neemias seria uma espécie de ministro do planejamento hoje em dia. Deixa eu ver como é que está a situação para saber o que vamos fazer a partir de agora. Eu não posso prometer e depois não cumprir. É melhor ficar calado. Então, meu amado, minha amada, eu queria terminar dizendo que Neemias não fez essa obra sozinho. Neemias fez essa obra no capítulo 3, se você tiver oportunidade depois de ler, com várias pessoas. Ourives, homens que faziam perfumes, dezenas e dezenas de famílias com pastores, sacerdotes, alguns nobres tecoitas não queriam trabalhar, mas faz parte. Um mutirão de pessoas, porque Neemias sabia: eu sou líder, mas não sou centralizador. Eu sou líder, mas não sou déspota. Sou líder, mas não sou tirano. Sou líder, mas não faço sozinho. Quem faz é Deus. Então eu preciso de pessoas erguendo muros. Eu preciso de pessoas levantando as portas. Meu amado, aquela cidade ficou naquela situação 142 anos. Neemias e o seu grupo levantou Jerusalém em 52 dias. Isso é a obra do Senhor. Animado, com fé. Ele tinha credibilidade, paciência. Essas são algumas das lições do livro de Neemias. Meu irmão, minha irmã, houve o deserto na sua vida, mas ele acaba. Ao vale da sombra da morte, mas você sabe que na sua frente está Deus te guiando. E você vai passar por esse vale. A sua Jerusalém pode estar destruída, mas será levantada, será reerguida. Ore, lamente, jejue, mas vá adiante. Se relacione com as pessoas, faça um mutirão da fé, um mutirão na sua obra, na sua vida. Seja um líder assim na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu condomínio, na sua escola, na sua universidade. Que você possa juntar pedras para erguer um muro de fé. Que você possa juntar pedras para erguer uma proteção espiritual em comunhão com Deus. Mas junte mais e mais pedras para construir pontes. Junte mais e mais pedras para se conectar com as pessoas. Junte mais e mais pedras para fazer a obra do Senhor. Amar o seu irmão. Amar a sua irmã. Então, pontes que te liguem com a sua família. Pontes que te liguem com a sua igreja. Pontes que te liguem com Deus. Construa essa pedra diariamente.
Sua Jerusalém está derrubada, você vai conseguir erguer novamente. Meu amado, meu irmão, fique com o peito aberto. Fique com o peito aberto para dizer para Deus: Deus, ouça, Senhor. Ouça meu coração. Ouça, Pai, meu coração e grite como Neemias: eis-me aqui, Senhor. Sonda-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me para a sua obra. Eis-me aqui, Senhor. Esteja disponível para a obra de Deus. Amém? Convido você a se levantar, vamos orar. Pai amado, estivemos agora ouvindo Tua palavra, Senhor. E para que os corações que estejam como Jerusalém, derrubados, com as portas queimadas, que esses corações possam ser erguidos, que os meus irmãos e minhas irmãs consigam se alimentar da fé, consigam colocar pedra sobre pedra, Pai, para que consiga erguer uma cidade, uma obra para Ti, Senhor. Que cada coração esteja aqui agora em paz, Senhor, que saia refletindo sobre isso. Que cada um de nós façamos conexões uns com os outros, Pai. E Te peço, Pai, para que todos nós tenhamos diariamente a palavra de dizer, a vontade de dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Senhor, sonda-me, Senhor, como o Senhor pode me usar. Que eu seja um instrumento na Tua obra, Senhor. Que meus irmãos e minhas irmãs acreditem nisso sempre, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da justiça, da misericórdia e da graça, Senhor. Te peço, Pai, para que nossos irmãos voltem para casa refletindo sobre isso. Cada um, Pai, tenha o seu coração sondado por Deus. E que Cristo coloque o discernimento, o Espírito Santo de Deus mova cada um para a Tua obra, Pai. É assim que te peço, em nome de Jesus. Amém. Caso tenha algum irmão, alguma pessoa aqui presente, que queira dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui para a Tua obra. Eis-me aqui, eu quero edificar agora uma nova vida, um novo caminho. Eu quero conhecer esse Cristo, esse Deus que consegue reerguer cidades arrasadas. Uma pessoa que está querendo dizer: eis-me aqui, que venha até aqui ao púlpito para o pastor Paulo abençoar. Se você se sentiu compelido a isso, venha até aqui à frente e diga: eis-me aqui, eu vou começar agora a minha ida para reconstruir a minha vida, a minha Jerusalém. Alguém? Amém, assim seja.